Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Fica a Dica. Eu sou a Camila e hoje eu vou falar sobre o livro Wicked, do Gregory Maguire. Bom gente, o livro Wicked, pra quem não sabe, ele foi o livro que inspirou o musical que tem na Broadway, que é sucesso absoluto, de mesmo nome, que tá em cartaz aqui em São Paulo. Se você não faz a menor ideia do que o livro e o musical falam, ele conta a história das duas bruxas do Mágico de Oz. Se você já assistiu o filme, ou mesmo se você não assistiu o filme, você sabe que tem uma bruxa que ela tem a pele verde, que ela é horrorosa, que ela voa na vassoura, aquela coisa bem bruxa mesmo, e que ela é conhecida como a bruxa má do oeste. E vocês sabem que tem a bruxa boa do norte, que é a Glinda. Então, a história do Wicked, tanto do livro quanto do musical, é pra mostrar que não é tudo bem assim como a gente pensa, que as aparências enganam. Então, assim, ele conta a história de como surgiram, de como que era a relação dessas duas bruxas antes da chegada da Dorothy, que é a garotinha que vocês todas conhecem do Mágico de Oz. Só que, gente, o que acontece, né? Como tudo, como qualquer coisa que seja adaptada de livro, tanto filme quanto peça, quanto musical, é bem diferente, né? Assim, o livro é bem diferente do musical, bem diferente. E aí, quando eu voltei de Nova York, que eu assisti lá a peça, eu tava muito na piração de Wicked, tudo era Wicked, porque eu gostei muito do musical. E aí, eu ganhei esse livro de aniversário, vocês viram no vídeo que eu fiz dos presentinhos que eu recebi, vou deixar o card aqui pra quem não viu, que eu ganhei esse livro da minha amiga Andreia. E aí, eu demorei um pouquinho pra ler, porque eu tava terminando de ler outro, e nesse meio tempo eu fui no musical aqui em São Paulo e eu amei, gostei mais ainda, e aí não teve jeito, eu falei, agora eu vou ter que ler esse livro. Só que eu comecei a ler o livro achando que ele ia ser muito fiel à peça, ao musical. E ele não é, ele não tem nada a ver, gente, de verdade. Se ele tem, assim, os conceitos estão aqui, mas ele é muito diferente. Então, pra eu poder explicar essas diferenças, eu aviso desde já que, se você não viu o musical, se você não faz ideia do que fala, se você quer muito ver, para de assistir esse meu vídeo aqui, porque com certeza eu vou deixar escapar algumas coisas que podem ser alguns spoilers e eu não quero estragar, porque o musical é muito lindo, vale a pena, todo mundo tem que assistir. Então vai lá, assiste, se encanta, fica com as músicas na cabeça, que é o que acontece com todo mundo, e depois você volta pra saber o que acontece no livro. Se você tá aqui continuando a assistir esse vídeo, é porque você já viu a peça do Wicked e você sabe que na história do musical, a Glinda, que é a bruxa boa, e a Elphaba, que é a bruxa má, elas se conhecem na faculdade. O que acontece? Aqui no livro isso realmente acontece, elas realmente se conhecem na faculdade. Só que o livro, ele é inteirinho pautado na vida da Elphaba. A Glinda, ela é uma personagem secundária, mas assim, bem secundária. Porque o livro, ele começa desde o nascimento, assim, desde o dia que a Elphaba nasce, até o final da história, né, que eu não vou contar, assim, mas todo mundo já sabe, porque todo mundo já assistiu o Mágico de Oz. Então, ele fica só, ele acompanha a Elphaba a vida toda dela. Então, ele mostra um pouco da infância dela, como que foi, assim, como que era a relação dela com a mãe, com o pai, que é muito diferente, gente. O pai dela, no musical, ele não tá nem aí pra ela. Aqui, ele, desde o começo, ele tem um carinho por ela, assim. É claro que ele gosta muito mais mesmo da irmã dela, que tem aqui também. Só que ele tem um carinho por ela. E ele tá com ela o livro inteiro, gente. Isso assim, é bem diferente também do musical. Ele tá lá com ela, ele chama ela de apelidos. Quem não gosta dela é a mãe. A mãe tem uma versão completa, porque ela nasceu com a pele verde. Depois a parte da faculdade é a parte mais legal do livro mesmo. Que mostra, assim, tem alguns personagens, por exemplo, o Fiyero, que é o Jonatas Faro que faz, que, né, é um dos personagens principais. Aqui, na parte da faculdade, ele aparece no fim do capítulo da faculdade, bem no fim, depois que ele vai ter uma importância um pouquinho maior. Mas assim, em nenhum momento, isso foi uma coisa que eu percebi que me deixou, acho que um pouco triste, assim, sabe? Em nenhum momento ele tem envolvimento com a Glinda, em nenhum momento. Nenhum, tipo, isso não existe. E é uma coisa muito legal que tem no musical, né? Porque tem essa briguinha entre elas, assim, por causa dele. E aqui não tem. E a gente gosta disso. Então ficou meio... Qual é a função da Glinda, né? Na história. E então tem isso, mas a parte da faculdade é muito legal. A parte da faculdade é a parte mais fiel ao musical. Que elas começam se odiando mesmo, ela e a Glinda. Assim, elas ficam amigas mais rápido, eu senti aqui. E elas ficam amigas por motivos diferentes, né? Como não tem o Fiyero e tal, elas ficam amigas por motivos diferentes.
E o Bock, pra quem sabe, né, que tem no musical, que é o menino que é apaixonado pela Glinda, ele é apaixonado pela Glinda aqui, só que em certo momento ela até corresponde, então isso é outra coisa diferente também. Mas ele, o Bock, ele acaba tendo mais função do que o Fiero no livro. Depois do episódio da faculdade, que é o mais fiel à peça, muda completamente a história, porque o livro passa a assumir um caráter muito político. Ele tem uma linguagem que é uma linguagem bem de livros, assim, bem livros épicos, livros de fantasia, tipo Senhor dos Anéis. E Harry Potter não, porque Harry Potter acho que é até mais fácil. Mas ele tem uma linguagem bem não antiga, mas a linguagem dele não é fácil, porque tem muitos termos que são próprios aqui da cidade e de todo mundo de Oz. Mas mesmo assim você consegue entender, só que ele é um livro pesado, você tem que estar com a cabeça boa ali, tem que estar concentrada para conseguir entender. Então depois disso o livro assume um caráter muito político. A Elphaba, ela é uma guerreira política, vamos dizer assim, sabe? Porque ela tem as crenças dela, ela tem as coisas no que ela se baseia e ela luta para que isso aconteça. Então, isso não tem muito no musical, tem um pouquinho, mas assim, aqui é muito. Eu acho até ela chata, sabe? Com as crenças dela, assim, com o que ela acredita, o que ela briga por isso. Então aí tem isso, ela se envolve com o Fiero, sim, em um certo ponto do livro. Só que, ai gente, eu não quero contar o que acontece com ele, mas eu fiquei muito desanimada, eu fiquei muito triste. Mas enfim, aí depois disso, o livro perdeu um pouco da graça pra mim, sabe? Porque não acontece muita coisa, assim, acontece, mas ele é muito arrastado. Até a chegada da Dorothy é muito arrastado, porque daí ela vai pra um outro lugar, a Elphaba, e aí ela já tá velha e tal, e aí ela começa a assumir mesmo a forma de bruxa, que a gente descobre como que isso acontece. Só que aí o livro fica muito arrastado, assim, é legal você ler, né, saber como que ela se transforma na bruxa, mas não acontece muita coisa. E a Glinda, gente, ela só volta a aparecer, ela tem uma aparição, assim, bem fraquinha mesmo, depois que a Dorothy aparece. Então, o forte dela mesmo é na parte da faculdade, depois ela não aparece, e eu gosto muito da Glinda, gente, no musical. Eu gosto mais da Elphaba, claro, mas eu gosto muito da Glinda, ela é muito fofinha, assim, por mais que ela seja chatinha e metida e tal, mas ela é muito fofa, eu gosto dela e eu senti falta dela aparecer aqui no livro. E aí algumas coisas que também são diferentes. A Nessa, que é a irmã da Elphaba, o tipo de deficiência dela é diferente do tipo de deficiência que ela tem no musical, é até um pouco mais pesada aqui, acho que foi por isso que eles mudaram. E a Elphaba tem um irmão também, além da Nessa, ela tem um outro irmão mais novo, que não aparece, assim, coisas que ele faz que aparecem no livro, tipo, o Casco fez tal coisa, o Casco mandou uma carta pra Elphaba, mas ele em si mesmo não aparece, isso não tem no musical. O Mágico, aqui no livro, ele é pior do que ele é no musical, por incrível que pareça. Mas, assim, o que mais me deixou triste, eu acho, é o final, que é completamente diferente. Eu amo o final do musical, gente, é a coisa mais linda do mundo. Porque se você assistiu, né, você tá aqui vendo, então eu espero que você tenha assistido, que eu soltei várias coisas aqui que talvez estraguem se você não viu o musical. O final, no segundo ato do musical, eles contam como a origem do espantalho, do Homem de Lata, do leão, isso assim, são coisas muito legais. E aqui não tem isso, assim, aqui a única coisa que aparece um pouco, que é um pouco fiel, é o leão. O leão é o único que tem a história parecida, mas o Homem de Lata e o espantalho não. E é tão lindo no musical, gente. Eu tinha certeza que ia ter aqui, que eu ia amar, mas não tem. O final aqui é bem pesado, é bem intenso, porque a Dorothy aparece muito, assim, na parte que ela entra, ela aparece muito, ela conversa, né? E não tem isso no musical, né? Eles dão outros focos, assim, pra essa parte. Mas eu fiquei um pouco triste com o final. O final é legal também do livro. Na verdade, o que eu acho que acontece é você tem que ler o livro antes de ver o musical. Porque senão, não é uma decepção, porque o livro é legal também. Mas ele é muito diferente, né? O musical, ele é fofo, ele é alegre, as músicas são maravilhosas. Não é à toa que ele é um sucesso, ele é considerado um dos melhores aí dos últimos anos. Ele é lindo, gente, figurino, o cenário, é tudo muito lindo, as atrizes são ótimas. Aqui em São Paulo, então, a versão brasileira é tão boa quanto a que tá em Nova York. Mas o livro, ele é muito pesado, ele é triste, assim, não que ele é triste, tem partes tristes, mas ele é um livro pesado, ele é intenso, você se envolve, assim, com a personagem e tal.
Então ele tem uma outra pegada, porém ele é muito legal. Ele é muito legal principalmente pra quem gosta de Mágico de Oz, pra quem gosta de livro de fantasia. Eu não gosto muito de livro de fantasia, eu tenho até filme, eu tenho um pouco assim de dificuldade pra entender. Mas eu achei que esse daqui, apesar de ser enorme, gente, ele tem 500 páginas, mas você vai rápido e você consegue entender. Eu achei legal, assim, não é o tipo de leitura que eu mais gosto, mas esse aqui eu achei legal, esse aqui é fácil, você consegue se transportar, você consegue imaginar os personagens, é bem legal. Mas eu acho que eu prefiro o musical, gente, o musical é a coisa mais linda, uma das coisas mais lindas que eu já vi na vida. Então, assim, saibam disso quando vocês forem ler o livro, tá? É bem diferente, mas também é muito legal. E eu acho que vale sim a leitura, principalmente pra quem gosta do gênero e pra quem gosta do filme, como é meu caso, que eu sou apaixonada pelo Mágico de Oz. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Eu procurei não me aprofundar muito pra não dar nenhum spoiler pra quem não viu a peça. Mas se você gostou, aproveita pra dar um like, se inscrever no canal e ficar por dentro de tudo que acontece no universo feminino. Eu fico por aqui, um beijo e até o próximo vídeo.